Ora, muito bom dia. Acabei de tomar o pequeno almoço, estava a refletir na vida, a ver uns reels e dei por mim a pensar no Portugal de antigamente e cheguei a uma conclusão. Os filhos tornaram-se totalmente desnecessários. E há mais, descobri uma semelhança entre os filhos, os cavalos, os bois e as vacas de antigamente. Calma, pessoal, calma, isto parece estranho, eu explico. Bem, vamos nos centrar nos filhos e os cavalos, ok? E vamos deixar os bois e as vacas de fora, porque isto já assim já está estranho, ok? Vamos fazer só filhos e cavalos. Mas a verdade é que antigamente quase toda a gente tinha muitos filhos. E quase toda a gente tinha cavalos. Okay? E não era por amor, ok? Era porque faziam falta. Os cavalos puxavam as carroças, transportavam as mercadorias, trabalhavam nos campos. E os filhos? Bem, os filhos também trabalhavam, não é? Quanto mais filhos havia, mais braços havia para trabalhar na agricultura, bem, nos meios rurais. Quanto mais filhos, mais ajuda para a família, mais gente para tratar dos animais, mais gente para garantir o sustento da casa. Não é? Quanto mais filhos, mais dinheiro. E depois havia outro problema. A mortalidade infantil naquele tempo era enorme, não é? Muitas famílias tinham 6, 7, 8, 9, 10, 11 filhos. E claro, e nem todos chegavam à idade adulta. Por isso, ter muitos filhos naquela altura era quase uma necessidade, se não mesmo uma necessidade. E era também uma questão de sobrevivência. Mas felizmente, o mundo mudou. Os tratores vieram substituir os cavalos, as máquinas substituíram muito daquilo que era o trabalho manual, não é? Os supermercados vieram substituir as hortas, não é? E a segurança social substitui aquela ideia de ter filhos, muitos filhos, para garantir o apoio na velhice. Mas há outra diferença enorme. Antigamente, os filhos ajudavam a trabalhar. Bem, e hoje os filhos dão trabalho. Não é? Antigamente, um filho era mais um braço para a agricultura. Hoje um filho é mais uma mensalidade. Antigamente, os filhos ajudavam a sustentar a família. Hoje, a família sustenta os filhos até aos 30, 40, não é? E atenção, eu não estou a dizer que isto é mau. Não, de todo, não estou a dizer que isto é mau. Estou apenas a dizer que os incentivos mudaram, ok? Porque, porque hoje os filhos não aumentam a conta bancária. Os filhos hoje não melhoram o nosso saldo final no fim do mês, ok? Os filhos não nos deixam dormir mais. Os filhos não nos aumentam a vida social. Não nos deixam fazer férias. Okay? Pelo contrário, os filhos custam dinheiro. Os filhos custam tempo. Os filhos custam noites de sono, custam preocupações. Bem, e às vezes até custam os poucos cabelos que ainda restam. Não é o meu caso. Aliás, se um casal hoje decidir, eventualmente, não ter filhos, esse casal tem mais tempo. Esse casal vai ter mais dinheiro, vai ter mais liberdade, mais viagens e vai ter também menos preocupações. E provavelmente, olha, ele vai dormir melhor. Okay? Ou seja, na lógica fria e racional da sociedade moderna, na sociedade de hoje em dia, ter filhos faz cada vez menos sentido. E talvez seja precisamente por isso que quem escolhe ter filhos nos dias de hoje, ou os tem por amor, porque já não precisa deles, simplesmente escolhe tê-los. E foi exatamente isso que aconteceu aos cavalos. Não é? Antigamente, os cavalos eram indispensáveis. Okay? Hoje, os cavalos dão despesa. Os cavalos precisam de cuidados. Os cavalos, quem os tem, ocupa tempo. Não é? E quem tem cavalos tem porquê? Tem porque gosta. Tem porque lhes encontra valor, não é? Tem porque lhes encontra um significado. Okay? No fundo, quando uma coisa deixa de ser uma necessidade, não é? Essa coisa só continua a existir quando existe amor. E talvez essa seja a maior diferença entre o antigamente e o hoje. Os nossos avós, os nossos bisavós tinham filhos porque precisavam deles. E muitos pais de hoje em dia, a maioria, têm filhos simplesmente porque os querem ter. E por mais estranho que isto vos possa parecer, talvez isso seja uma das coisas mais bonitas da sociedade moderna. E se olharmos à sociedade de hoje, compreendemos isso. Vale a pena pensar nisso. Okay? Bom domingo e sejam felizes. E tenham filhos, muitos filhos.